Muita gente percebe o ódio da esquerda pela família, pela moral cristã, pela lei e ordem, em episódios como o do Carnaval, né, em que a propaganda eleitoral do descondenado Lula foi mascarada de enredo carnavalesco. Mas pouca gente entende o que está por trás disso. Por que a família tradicional é alvo da esquerda? Por que a religião, especialmente cristã, é alvo da esquerda? Por que a esquerda ataca a lei e a ordem, despreza a lei e a ordem, transformando criminosos em vítimas da sociedade? Você sabe explicar? É importante entender isso, porque é basicamente impossível você combater um inimigo se você não o compreende. Então deixa eu explicar para você. O alimento principal da esquerda é a inveja e o ressentimento. São aquelas pessoas que se sentem injustiçadas pelo mundo, né? A culpa nunca é a responsabilidade, a culpa nunca é da pessoa, mas sim do mundo, da estrutura social. E há muito tempo, os filósofos estrategistas marxistas colocaram como objetivo a destruição dos pilares da sociedade vigente para a construção de uma nova sociedade. Então, a estrutura social vigente seria fundamentalmente corrompida, equivocada, injusta, e precisaria ser destruída, não reformada, não melhorada ao longo do tempo, que é exatamente a crença dos conservadores, né? E a gente pode colocar essa como a principal diferença entre esquerda e direita. A esquerda identifica que o mundo está completamente errado e precisa ser radicalmente modificado, e a direita acredita que há uma evolução permanente, a necessidade de seguir certas tradições, certas regras, para não destruir a própria sociedade. E então nós temos na família, por exemplo, uma das bases, né, da estrutura social, uma célula em que as pessoas estão conectadas com um pequeno núcleo, e essa conexão gera uma série de incentivos, por exemplo, a manutenção da propriedade privada, a busca, né, de gerar riqueza para deixar para os seus filhos, uma ideia de continuidade desses valores, dessa própria estrutura social. E isso é completamente contrário ao que defende a esquerda. Até porque se você tem uma conexão maior com algumas pessoas, uma célula limitada, você tem uma dependência menor do Estado, que é o grande ente, que é o grande sujeito revolucionário para a esquerda. Então, a esquerda sempre defende o crescimento sistemático do Estado, porque é através do Estado que você vai ter o esmagamento dessas células, como a família, ou como o próprio indivíduo, né, através de um processo de imposição à força de novos valores, de novas estruturas, sejam elas legais, sejam elas morais. Em relação à religião, é uma questão ainda mais profunda, porque do ponto de vista marxista, não existe uma dimensão espiritual da vida. Não existe uma estrutura maior. Não existe alguém que você precisa temer ou que você precisa dar satisfações, né? Como, por exemplo, a Deus. Se existe só o mundo material, a única coisa que faz sentido é a busca pelo poder, porque através da concentração de poder é que você vai impor a sua vontade. Você não precisa, né, respeitar nenhuma regra moral, a não ser a regra moral que Trotsky defendia. Trotsky falava que o maior desafio para qualquer revolucionário marxista é se desfazer da moral, que ele chamava de moral burguesa, mas também podemos chamar de moral cristã para esse fim, e aceitar assumir a moral revolucionária, que na verdade é a amoralidade completa. Como é que funciona então o que eles chamam de moral revolucionária? Qualquer coisa que é favorável à revolução está correta. Qualquer coisa que é contrária à revolução está errado. Por exemplo, você assassinar milhões de pessoas, se isso faz avançar a revolução, está correto. Você não matar essas pessoas é o que está errado, né? Se isso vai de alguma forma prejudicar a revolução. É por isso que nós observamos uma facilidade muito grande do pessoal da esquerda justificar o mar de lama de corrupção que eles promoveram no Brasil, né? Tudo seria necessário para fazer avançar o projeto esquerdista, a própria revolução, né? Eles conseguem sempre manipular a realidade para fazer essa realidade justificada
pelas necessidades da revolução. E muita gente, especialmente os idiotas úteis, acreditam nisso. Acreditam que estão fazendo o bem, né? Mesmo produzindo os maiores crimes da história humana. É óbvio que aqueles que efetivamente estão à frente do processo sabem do que se trata. É a negação de toda a tradição moral e da própria essência, né, do que é ser humano, para a concentração de poder e benefício próprio. Uma característica comum de toda a revolução é justamente a concentração de poder nas mãos de poucos, enquanto o indivíduo, as famílias são esmagadas. E aí a gente chega à conclusão, e a mesma coisa com o processo de destruição da ordem legal, né? Porque a ordem legal nada mais é do que uma derivação da tradição moral. Você trata aquela ordem legal vigente como um instrumento de repressão, de manutenção dos privilégios, né, nas mãos dos ricos contra os pobres. O que a esquerda faz é infiltrar a ordem legal para instrumentalizar essa ordem legal a favor da revolução, subvertendo os princípios básicos do direito em nome, né, da concentração de poder nas mãos desse mesmo pessoal. Então, a justiça não é mais utilizada para implementar, para seguir a lei, para aplicar a lei, basicamente, mas sim para censurar, perseguir, criminalizar o único crime que realmente existe nessa nova ordem, que é você ser contra a revolução, contra esse processo de mudança. E nesse episódio do ataque à família, do ataque à religião que nós observamos lá no ensaio carnavalesco, no desfile carnavalesco, eu li na internet muitos ataques da esquerda mais ou menos assim: não, vocês são hipócritas, vocês se apresentam como família tradicional, mas olha só, esse aqui que se apresentava como um conservador cometeu esse e aquele crime, né? Mas é justamente essa base, né, da moral cristã que é a percepção, a compreensão de que o ser humano é um pecador, é falho. Ele vai cometer uma série de pecados ao longo da sua vida. E é exatamente por isso que você não pode colocar o poder terreno acima de qualquer coisa. Tem que ter algum poder acima do poder terreno. Tem que ter alguma resposta que você tem que dar a esse poder. Se você concentrar o poder nas mãos de algumas pessoas e identificar que esse é o maior poder, você sempre vai acabar gerando uma calamidade, porque essa pessoa vai cometer uma série de pecados, uma série de erros, né? Então, basicamente, o que nós temos como projeto esquerdista é um projeto diabólico, que é completamente incompatível com a moral cristã, com a tradição cristã. E aí nós começamos a perceber o nível de manipulação que a esquerda é capaz, porque houve uma infiltração dentro da própria Igreja Católica, por exemplo, em que a gente observa muitos líderes e até mesmo muitos fiéis defendendo princípios de esquerda, que são completamente incompatíveis com a sua própria fé. Não é por acaso que em qualquer país, em qualquer oportunidade que a esquerda conseguiu o poder hegemônico, a primeira coisa que ela fez foi perseguir a religião, perseguir os cristãos. E como é que você vai compatibilizar uma lógica que nega a Deus, nega a existência da sua dimensão espiritual com a própria religião? Isso é impossível. Não é possível você combater esse mal, né, que aflige não só o Brasil, mas o mundo, sem você entender a sua natureza.